E aí, gente, tudo bem? Macandal na voz, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje queria falar sobre um conceito um pouco mais filosófico, mais introspectivo, um pouco político, geopolítico, para a gente poder conversar sobre isso, que é a questão sobre humanidade, né? E qual que é o conceito aqui para a gente poder falar? Queria que a gente conversasse sobre a ideia de, tipo assim, existe humanidade, o conceito de humanidade, tipo assim, de uma maneira geral, uma maneira universal? Será que a gente realmente pensa nos próximos, em humanos, como uma maneira universal? Eu acho que não. E eu queria mostrar o meu pensamento para vocês e ver se vocês concordam com isso. E já de bate-pronto, queria agradecer, né, por você estar aqui fazendo parte do canal. Para eu não precisar pedir no meio do vídeo, queria, por gentileza, que você se inscrevesse e curtisse, porque isso ajuda muito na relevância do canal. E caso você ache o meu conteúdo útil, queria que você compartilhasse com outras pessoas, seus familiares, seus amigos. Você acha importante as coisas que eu falo sobre aqui, tudo bem? Então vamos lá. Quando a gente para falar sobre humanidade, a gente tem muito o conceito de que ela é um conceito já estabelecido, né? De que a humanidade é uma atitude relevante para nós e que ela já é presente, né, no cotidiano e na vida das pessoas, né? Só que eu tenho uma ideia um pouco mais diferente sobre isso pelas coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, a gente não pode constatar que existe humanidade só porque quando existe uma tragédia, como aconteceu em Brumadinho ou Vale, ou, por exemplo, quando aconteceu uma tragédia no Rio Grande do Sul, como as inundações, ou as tragédias que acontecem normalmente em janeiro, né, decorrente das chuvas, que a gente tem humanidade, né? Então, o que eu queria falar com vocês, a princípio? Primeiro, o conceito de geografia, né? A gente é dividido pela maneira capitalista entre países e a fronteira, ela existe em um conceito não só cultural, mas um conceito de colonialismo mesmo, né? Para haver vendas e haver outras transgressões entre comércio, né, entre nações, necessita-se se ter fronteira, né? E se a gente pensasse de uma maneira de humanidade, esse conceito ele não deveria existir. Porque se todos somos humanos e vivemos no mesmo planeta, a ideia de fronteira ela não deveria ser evidente, ou pelo menos ela deveria ser minimizada, né? E isso já implica, tecnicamente, já no conceito de racismo, né, eurocentrismo e tudo mais. Por quê? Se você tem já uma construção histórica de todo o colonialismo e tudo mais, que eu não quero entrar a priori nesse vídeo, e você para pensar que existe um conceito de raça dentro da humanidade, isso também nos não torna humanos, né? Humanidade de fato. E esse é um assunto muito bom para tocar, porque o assunto de identidade ele só é concebido por causa do conceito econômico. Porque biologicamente falando, não existe raça. Biologicamente falando, não existe brancos, pardos e indígenas. Todos nós somos do conceito da vigência humana, né? Somos humanos, temos sangue vermelho, 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, respiramos pelo nariz e acabou. Quando o conceito de raça ele vem decorrente do identitarismo, por causa que existe uma identidade universal, que é a identidade do homem branco, e isso eu vou fazer um vídeo sobre isso, detalhando mais, caso você queira também, me coloca nos comentários se você quer ouvir isso ou não. A gente tem uma lacuna de identidade universal. Quando essa identidade universal ela é estabelecida, o homem branco é extremamente masculinizado e heterossexual, a gente concorda comigo que outras pessoas são excluídas dessa universalidade? Quando elas são excluídas dessa universalidade, então o ser humano não é universal. Obviamente o conceito de humanidade não existe. Outra coisa importante, as guerras.
Guerra, tecnicamente falando, se a gente se considerasse humanidade, elas não deveriam existir. Seja por conceitos violentos, comerciais, universais, religiosos ou culturais. Porque se eu tento imputar ao meu próximo que ele tem a mesma religião que eu, que ele aceite a minha identidade, que ele aceite parâmetros econômicos que eu imponho a ele ao meio da violência, então, você concorda comigo que existe uma submissão daquela pessoa em prol dos meus julgamentos? E aí tem uma comparidade de escala comercial. Se eu tenho mais coisas a oferecer, aquela pessoa que não vai ter, ela vai se subjugar aos meus poderes. Se isso acontece, a gente não é humanidade. Outra coisa muito importante. A gente só ajuda, isso é um conceito mais abstrato, né, tangencial, não é 100% verdade, mas ele ocorre durante muitas vezes. A maioria média dos brasileiros, das populações em geral, não ajuda as pessoas, o próximo, tirando o ponto quando a pessoa ela está em uma catástrofe, ela está em uma situação de quase morte ou iminência extrema de pobreza. Mas, por exemplo, tirando nossos familiares e olhe lá alguns amigos, a gente não tem a mania de ajudar o próximo. A gente não ajuda o próximo a reconhecer o trabalho dela, a expor o trabalho dela. A gente só ajuda com a fome, com o frio e com a segurança. Isso também nos torna humanidade. Porque se a gente realmente se importasse como humanidade, a gente ajudaria o próximo sem a ideia nenhuma de que aquela pessoa vai nos afetar, né? Competitivamente falando. Aliás, a ideia de competitividade, ela diminui a ideia de humanidade. Então, o que eu quero chegar a tudo isso? A gente tem uma ideia meio universal de que a humanidade ela já é o conceito humanidade, né? Ela já é estabelecida. E as coisas que acontecem na nossa vida, elas têm intercorrência muito pelas nossas atitudes individuais ou por alguma coisa que aconteceu que não deveria acontecer externa a nós, muitas vezes advento da natureza. Isso é uma maneira errada de pensar. Eu acho que, por causa desses motivos que eu falei, e eu tenho certeza que podem aparecer muitos mais, e se você achar que é interessante colocar isso nos comentários que eu não falei, por favor, fique à vontade. Mas que por esses motivos que eu falei, e por muitos outros, a gente não tem o conceito de humanidade. O conceito de humanidade é um conceito muito trivial, 100% no gogó, e que não é aplicado 100% em todo o mundo, não só nas partes subdesenvolvidas. Centro também, parte da Europa, América, também sofre muito com esse conceito. Então, próxima vez que você pensar sobre a humanidade, tenta refletir mesmo. Se a gente é humano só no gogó, a gente só fala isso, ou se a gente é realmente humano na maneira de ajudar o próximo, na maneira de estar presente, se preocupar com a pessoa. Antes de qualquer papo moralista sobre se aquela pessoa vai me prejudicar ou abusar da minha boa vontade, sabe? Então, queria que ficasse evidente aqui para vocês, o conceito de humanidade é um conceito superficial, extremamente perigoso e que a gente deve tomar cuidado. Tudo bem, pessoal? Esse videozinho é curto, só pra gente trocar uma ideia rápida. E é isso. Deixa eu ver. Estamos 9 minutos de vídeo. Mais uma vez, obrigado. Peço para você que dê o like. Deixa um comentário aqui o que você acha. Caso você ache importante compartilhar sobre isso, falar sobre as pessoas, perpetuar o tema, não esquece de deixar nos comentários. Me siga também nas redes sociais lá. Bruno Macandal. Tanto no Insta como no TikTok. Forte abraço. Tamo junto.